Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando aqui mais um episódio do podcast Politiquei. Podcast que está contribuindo, dando a sua contribuição nessas eleições, apresentando todos aqueles pré-candidatos a deputado, tanto federal, estadual, também os governadoriáveis. E hoje nós temos um episódio, talvez, para mim pelo menos, um dos mais especiais, que estou tendo o prazer de gravar, com a Silviê Alves. Silvia, seja muito bem-vindo aqui. Obrigada, coração. Fico lisonjeada, porque eu já vi aí o ranking de gente boa de serviço, mas já concedeu entrevista para vocês. Para mim é uma honra estar aqui conversando com o Politiquei. Para nós, principalmente, né? Tá batendo esse papo com você. Hoje, pré-candidata a deputada federal, jornalista, muito bem conceituada no cenário político, também político, né? Todos os políticos falam muito em Silviê e tudo mais. Mas estão falando? São demais, viu, Silviê? Eles mesmo não estão falando isso para mim, não, gente? Olha, que nós conversamos aqui com muitas pessoas todos os dias e o nome da Silviê tá na boca de todos os políticos, né? É o seguinte, já me fala o que estão falando aí, ó. Rico, já grava. Mas é isso aí, vamos conversar então. Falando um pouco mais, Silvia, sobre primeiro, queria entender, né, a sua motivação, depois de uma carreira muito bem consolidada no jornalismo, inclusive nacional, né, Silvia, tomar essa decisão, né, de mudar os rumos ali da sua vida profissional e se é que você encara a política, né, como uma profissão, porque muitos encaram como missão, né? Então eu queria entender, em primeiro lugar, o que foi a principal motivação que fez com que você tomasse esse curso, Silvia? Primeiro te respondendo, não vejo a política como profissão. Quem entra para a profissão é porque não pretende sair nunca, né? A profissão você quer se manter para sempre. Isso é até ruim, porque eu acho que é necessário ter uma renovação. Olha, eu confesso para você que eu sempre fui apartidária, apolítica. Eu nunca me acostumei a tecer um comentário em cima da pessoa, e sim em cima do governo que ela estava ali em gestão. Então, quando eu percebi, depois de tudo que aconteceu, e tentei, isso aqui talvez eu vá falar, você já tenha ouvido, mas para mim houve um ponto de partida. Eu, depois da minha agressão, nem estou falando muito sobre isso, mas depois da minha agressão, eu recebi muitas assim, mulheres no meu direct. Muita gente pedindo ajuda, pedindo socorro. Você consegue ajudar até um determinado momento. Passou daquilo, você não tem nem a condição financeira, nem a condição política de socorrer essas mulheres. Sim. E nem a condição de polícia para proteger essas mulheres enquanto segurança pública. E eu sempre conversando, né, peguei muitos depoimentos para escrever meu livro. E eu falei, gente, o que eu tenho que fazer? Eu vou desenvolver uma ONG. Eu tinha assistido uma série na Netflix, Made, e eu vi aquilo ali, eu falei, gente, por que no Brasil não tem isso? Por que no Brasil não tem um lugar para guardar essas mulheres? Quando eu falo guardar, não é em cárcere, não, que isso elas já vivem. É você proteger essas mulheres dentro de uma casinha. Estado nenhum desse país concede dignidade a uma mulher vítima de violência. Primeiro que ela já é totalmente desestruturada quando ela sai daqui. A proteção da medida protetiva que ela recebe não quer dizer que ela vai ficar em segurança. Perfeito. Porque o cara, quando ele tem aquela veemência que ele quer matar, ele realmente pode cometer o feminicídio. E eu desenvolvi essa ONG, tentei apoio, e é vergonhoso falar isso para vocês. Porque para a gente fazer algo nesse país, você precisa de duas coisas, apoio privado e apoio político. Perfeito. O privado eu não consegui R$1. Até porque eu acho que era um momento de dificuldade para as empresas. E o apoio político conseguiu um monte de gente que quis pegar essa ONG como um carro para poder seguir. E eu via que naquilo não era uma coisa do coração da pessoa. Aquilo era um palanque político. É um palanque político. Eu falei, não, então se tem assim, eu mesma vou peitar esse sistema. Eu mesma vou me candidatar. Desenvolvi uma síndrome do pânico. E eu nunca desacreditei numa mulher vítima de violência, mas eu sempre, quando entrevistava uma vítima, eu falava assim, calma, Flor, tudo vai passar. Aí essa mulher chorava, sabe, daquele jeito descontrolado comigo, e eu achava que era um excesso, porque ela estava nervosa, porque a equipe de reportagem estava ali. Não. O problema psicológico que essa mulher ganha durante uma violência, seja ela física, psicológica ou patrimonial, aquilo ali está dentro dela. Ela não tem dinheiro para fazer uma terapia. Ela não tem dinheiro para ir no psiquiatra, que às vezes precisa de um medicamento, como foi o meu caso, que eu desenvolvi a síndrome do pânico. Sim. E, meu irmão, meu irmão sofre de síndrome do pânico e eu não sabia o que era isso. Quantas vezes eu apresentei no jornal, o Cidade Alerta e o Balanço Geral, com a síndrome do pânico atacada. E eu fui cobrir as férias do Loares, e eu lembro que tem aquele telão, você lembra o telão gigante? Fica assim, ali no estúdio, né?
E eu comecei a me desequilibrar. É uma força que eu perdi minha força no joelho para baixo. Então a sensação que eu tinha é que eu ia desmaiar, mas não desmaiar para o lado, era cair sentada. E eu comecei a me segurar muito no telão. E ficava, quando eu olhava o relógio, meu Deus do céu, 10 minutos, 20 minutos, meia hora, 1 hora, 2 horas, 3 horas e 45 minutos. Eu terminava o balanço geral, cara, eu parecia que tinha passado um caminhão em cima de mim. Eu tinha dor muscular do meu dedo do pé ao meu pescoço, meu rosto. Era algo assim que eu tinha que tomar analgésico para passar essa dor. E eu comecei a entender, de fato, o que uma mulher passa na pele. Olha que eu tenho condição, eu tive condição de denunciar, tive condição de contratar um advogado, tive condição de me proteger do meu agressor. Então, isso me fomentou a entrar na política. Agora, profissão política, eu não me vejo assim. Talvez seja realmente uma missão. Uma missão, gente. Quem entra na política enxergando como profissão está querendo dinheiro, e não é o fato, até porque não estou entrando para isso. Silvia, antes de avançar até por esse aspecto político, você já citou realmente um episódio que aconteceu na sua vida, também com a repercussão nacional, até, aliás, quase tudo que acontece na sua vida, né, Silvia? Mas você, como mulher, sofrendo a agressão que sofreu e tendo a repercussão que teve, né? Você pode nos contar um pouco mais, então, do tipo... Eu quero entender a sua cabeça agora, não só como mulher, mas uma mulher pública, né? O sofrimento, ele realmente me parece muito maior, ou não? É. Porque cara, é uma exposição realmente muito pessoal, muito íntima. Cara, né? Eu só lembro assim que quando... Minha boca, porque como arrebentou, né? Uma artéria. Sim. No soco, que foi com essa região aqui da mão, eu não sei o nome desse ossinho aqui, que perfurou minha artéria nasal, que ela vem daqui do queixo até em cima, e ela sangra muito. E também rompi um nervo. Então, tudo quando eu gritava, no momento da minha violência, que ele me segurava, ele segurou meus punhos, e jorrava sangue no papel de parede da minha casa. Né? E meu filho, de 11 anos, hoje está com 12, mas ele estava com 11 anos, ele gritava. Mas eu não lembro, se você perguntar o que foi falado, o que eu gritei. Quando o agressor fugiu, que foi quando o porteiro subiu, e pegaram um pano de prato para colocar na minha boca, que estava sangrando muito, eu lembro que eu passou na minha cabeça, e agora? O que eu vou fazer? Não tem como esconder isso aqui. Passa isso na cabeça, tá? Por isso que eu acho que muitas mulheres, elas não denunciam. Porque no início você fala assim, a culpa foi minha. Você sente isso. Porque você teve em algum momento a capacidade de evitar que aquela pessoa estivesse na sua vida. Eu estava terminada há 2 meses e meio. Mas aquele homem, de toda forma, eu podia ter bloqueado a senha dele no apartamento. Ele tinha, mas eu nunca imaginava que um cara que teria sido um dos mais elegantes que eu conheci, um cara de família, ele entraria no meu apartamento com a senha. Então, se você parar para pensar essa delonga, eu lembro que naquele momento me surgiu assim, eu estava tão enfurecida, eu estava com tanto ódio, cara, ódio, era uma coisa em choque, que eu liguei para meu irmão mais velho, Maico. Foi a sua primeira atitude? Primeira atitude. Eu não consegui ligar para a polícia, eu falei, Michael, ele até achou que estava acontecendo alguma coisa com meu filho. Eu falei, eu fui agredida. Ele, o quê? Ele já ligou para um coronel, acho que estava até na Feira do Sol. Sim. E tem polícia ali, né, fazendo a ronda. Sempre tem polícia ali, a viatura. Em 3 minutos tinha um policial dentro da minha casa. E meu irmão chegou, a gente foi para a delegacia. Eu me lembro que eu estava... Cara, minha cara estava destruída. Eu com pano de prato na minha boca. Eu estava com um vestido sujo de sangue. E eu estava dentro da delegacia, a minha mãe passando mal, a minha mãe urinou na roupa, de tão nervosa que ela ficou dentro da delegacia. Aí a escrivã estava lá, era plantão, e eu me lembro que, quando a mulher perguntava, eu fui contando aquela narrativa, e em nenhum momento eu pensei em não denunciar. Eu só queria que aquele momento acabasse. Eu só queria ir embora. Eu só queria ver meu filho. Porque o meu filho, eu me lembro que ele pegou a foto do pai dele. Ai, esse assunto é difícil. Eu imagino, Silvia, até porque é uma criança de 11 anos, né? E filho. Daí ele pegou a foto do pai dele, que tinha uma foto grande assim, colocou no peito. E ele saiu do meu apartamento com aquilo, ou seja, eu não era mais a protetora dele. O pai dele que era, né? Tanto que ele ficou 3 dias sem voltar para casa, porque ele não queria viver aquele momento, e até hoje meu filho tem que fazer terapia, meu filho... eu não posso falar mais alto dentro de casa, porque ele acha que é um momento de grito, então eu sei que é uma criança que eu levei para ele um trauma de graça. A sorte que eu vejo nisso tudo é que meu filho viu em mim a força da mulher que ele tem que admirar um dia, ou que ele já admira. Porque quando eu falo meu filho, que ele conseguiu chamar um porteiro, eu falo, meu filho, você foi o meu herói. Então, foi meu filho que me salvou. Então, eu tentei passar para isso para ele o tempo inteiro. Desculpa, Carol. Imagina, Silvia, eu acho que é um momento realmente muito
marcante na vida de qualquer pessoa. É muito difícil. Passar por isso, com certeza, para mulher nenhuma deve ser fácil. Eu como homem, né, não posso nem mensurar a dor que isso possa representar de verdade ali para uma mulher, ser agredida, né, covardemente por um homem. E o mais agravante ainda é como você realmente se emocionou ao falar do seu filho, na frente do seu filho, né, Silvia? Isso aconteceu na frente, esse episódio, ele foi presenciado por ele. E talvez seja, de fato, infelizmente, uma marca que ele carrega pro resto da vida, né? E na cabecinha da criança é assim, ó. A minha mãe não acerta uma pessoa, né? Porque ali foi quando eu estive namorando, esse homem tratava meu filho como um filho. Ele levou meu filho, a gente foi pro sul, meu filho conheceu os priminhos, meu filho não é carente de pai, meu filho tem um pai muito presente, mesmo que é um estrangeiro, meu ex-marido é grego, mas aquela presença de todos os dias dentro de casa, ele não tem. Então ele tem um exemplo da mãe, que às vezes eu sou até bruta com ele, porque eu quero passar para ele essa imagem de fortaleza. Sim. Né? Uhum. E naquele dia, naquele momento ali, eu fui fraca. Quer me passar? Pode passar. Obrigada, coração. Naquele momento ali, ele me viu muito fraca. Mas, ao mesmo tempo, o fato de ter denunciado, de ter escancarado isso, em devidas proporções, eu sei que eu acabei expondo demais o meu filho. O pai do meu filho recebeu a informação, nem fui eu que falei. Eu não sei quem contou para ele, mas em 2 dias ele estava no Brasil. Ele veio para me ajudar, mesmo? Foi. E eu pedi, olha, leva o Temi para a Grécia para ele passar um tempo, até porque eu fiquei sem dormir 48 horas, eu estava muito mal, eu estava fora de mim, né? Eu acho que toda mulher que passa por isso, o choque que a gente leva. E eu digo mais, o que eu sofri não chega a 1% de que muitas mulheres que chegaram até mim passaram. A minha violência foi muito pequena das coisas que eu vejo. Entendi. É realmente um episódio, Silvia, que eu espero que um dia fique realmente só como uma história triste no passado, né? Que não cause tantas dores, até porque é um episódio recente, né? Nós estamos falando de um episódio que ocorreu há um ano, não é mesmo? Então, infelizmente, deixa realmente muitas marcas, muitas dores, principalmente por ser um episódio também muito recente. E estamos convencidos, então, né, que de fato é uma missão muito honrosa, inclusive, ter uma mulher com a sua força participando de um processo tão difícil, né, Silvia? Não é fácil você mexer com política, você se expor da forma que hoje você vai se expor, vamos dizer assim, né, uma exposição, acho que você já está até um pouco acostumada com isso, pelo fato da televisão. Mas agora a exposição é de uma forma diferente, né? Política é muito taxada de diversas coisas, né? Não, e de oportunista. Exatamente, cara, você falar isso. As pessoas acharem, ela está usando... Foi até uma mulher que falou, né? A surra que essa levou... fatalidade, né? A surra que levou, o soco que levou para se candidatar. Gente, eu não precisava ter sofrido uma agressão para querer ser uma candidata. Isso aí, a minha própria exposição positiva que eu sempre tive à frente da TV, as causas que eu sempre defendi, sabe? O idoso, crianças vítimas de violência, mulheres vítimas de violência, e a maneira como eu lidei pessoalmente com casos assim, em particular, de ajudar pessoalmente as pessoas, eu não precisava disso. Eu acho que o que aconteceu foi que o soco, além do soco, foi um empurrão. E esse empurrão foi a vida que me levou para poder tomar essa decisão. E eu estou muito decidida. Independente de resultado, meu irmão. Independente de resultado. Porque a gente sabe que a urna, no dia 2, ela pode ser uma surpresa muito positiva, como muito negativa. Sim. Mas isso não me assusta, porque a minha missão eu vou continuar. É verdade. Se não for um projeto de lei, vai voltar a ser a ONG. E depois da eleição, em que ninguém mais precisar carregar esse carro-chefe da violência doméstica nas costas para poder usar isso para a própria imagem, não tem problema. Eu vou buscar políticos que tenham o coração aberto para esse tipo de projeto e também a iniciativa privada. E vai fazer o projeto acontecer, né? Inclusive, você está falando de votos, surpresas e tudo mais. Tivemos com um companheiro seu de partido aqui, né? O delegado Valdir, pré-candidato ao Senado. Doido do mesmo jeito. Doido do mesmo jeito, assim, né? Você é doido, você também é. Ele fala que eu sou ele de saia. É verdade. Mas você estava falando aí com muita sabedoria, até porque as surpresas das urnas, né, Silvia, não é diferente para ninguém, inclusive para ele, que já é um político, testado nas urnas e tudo mais, né? E ele falou uma coisa que me marcou no dia, é verdade, né, Carlos? Eu tenho só o meu voto, né? Então, o único voto que eu posso contar para o dia 2 de outubro é o meu, até então. Agora, eu vou trabalhar muito, né? Vou mostrar muito, já trabalhei, vou continuar trabalhando, mostrar muito trabalho para tentar convencer realmente o cidadão de votar em mim na época que eu puder pedir o voto também, claro, para o Senado. E eu acredito que, né, o fato de ser sua primeira eleição, não é mesmo? Minha primeira eleição. Nunca nem tinha me filiado a nada.
a nenhum partido. E já vem para um partido muito grande, União Brasil. Armaria. Como é que foi essa chegada sua, então? Agora já entendemos, né? O que foi um ponto de inflexão na sua vida que te levou a tomar essa decisão de participar desse pleito. No entanto, como é que foi essa decisão? O partido que você está, a União Brasil hoje, inclusive o mesmo partido, citei agora de uma das personalidades, delegado Valdir, mas também do atual governador do estado, Ronaldo Caiado, né, Silvia? Então... Cara, foi uma coisa assim tão... quando eu falo que as coisas começam a se encaixar e você começa a se perguntar, opa, peraí, então tem que ir mesmo. A recusa do negócio da ONG, que eu tinha tentado conversar com um político, foi na quinta-feira. E eu estava triste com esse negócio, sabe? Que eu achei que eu teria muita força. Eu falei, não, mas eu fui vítima, eu estou na frente da televisão, eu isso e aquilo. Eu tinha certeza que eu teria apoio demais, inclusive financeiro, da iniciativa privada. E aí a gente estava desenhado, já tinha feito, já sabe quando você elege ali diretor, você faz todo um negócio certinho, arrumamos advogados, a gente teve um gasto para poder fazer isso, que não é fácil fazer uma ONG no Brasil. E aí na sexta-feira, a dona Gracinha, a primeira-dama do Estado, me convidou, era de noite, isso, e me lembro que a filiação, eu nem sabia disso, tá? Foi até o Eurico que falou que terminaria no sábado, que o Eurico é super antenado com política, e eu era muito desligada mesmo. E aí a dona Gracinha falou, olha minha filha, se filie, e depois a gente conversa no momento certo. Eu falei, não, dona Gracinha, é porque eu sabia que para eu fazer isso eu tinha que largar a televisão. E aí eu falei assim, meu Deus do céu. Aí o Eurico falou, amanhã é o último dia. E aí terminava tipo 5 horas da tarde, acho que é o prazo da filiação, né? Terminava 5 horas da tarde. Aí eu fui apresentar o balanço geral. De manhã, tinham falado que me chamariam de manhã, no sábado ninguém me chamou. Eu falei, ó, desistiram de mim já. Falei, era só fogo de palha, pensei. Rapaz, pois já a hora que era 1h30 da tarde, 1h30 da tarde, meu telefone, a dona Gracinha me perguntou onde que eu estava na TV, e aí levaram lá a ficha de filiação para eu poder preencher. Fih, eu fiquei tão nervosa para preencher aquele trem. Você já viu um menino com 10 anos de idade, quando você precisa fazer a caligrafia para melhorar a letrinha? Treme tudo. Tão feia, que e ele levou esse negócio. Passou-se 2 semanas, ninguém falou mais nada. Eu falei, não vai acontecer. E depois me chamaram para uma reunião. Então eu comecei a me fortalecer e falei, bom, isso é para acontecer. As coisas começam a encaixar. Eu já estava sentindo no coração, porque eu sou uma pessoa muito sensível espiritualmente, eu já estava sentindo que o meu ciclo na TV estava terminando. Se você perguntar por que, eu não sei. Não sei se é porque todas as vezes que eu noticiava uma mulher agredida ou morta, eu passava mal, mesmo com medicamento, que hoje eu faço uso de medicamento, eu não tenho vergonha de falar isso, por conta da minha síndrome do pânico, para ela continuar controlada. Então, todas as vezes, começava a fugir um pouco, e aquilo não me deixava dormir direito. E eu falava assim, meu ciclo está encerrando, eu já não estou mais bem para falar sobre tanta morte. E o outro lado de você querer fazer o bem em cima de uma tragédia, cara, isso é nobre demais. Isso motiva. Eu até brinco, meu cabelo voltou a crescer. É sério, por mais que eu estou sem dormir, meus cabelinhos aqui, tudo, que eu estava carequinha já, voltaram a crescer. Para mim, não tem dúvida nenhuma de que esse projeto é um projeto para a vida. Entendi. Foi um projeto de Deus na hora certa ali. Tem gente que tem vergonha de falar de Deus, você sabe, né? É mesmo? Mas sério? é o seu caso, não? Não. Deus está à frente de tudo na minha vida. Tudo. Eu falo muito uma coisa. Minha mãe fala assim, minha filha, quando eu fui pedir demissão, ela, você é louca, sua estabilidade, como é que você vai fazer? Você tem um filho, você tem a dívida do seu apartamento, minha filha, que você comprou. Eu falo, mãe, Deus proverá tudo. Se eu tiver que vencer essa eleição, vai acontecer. Se não for da vontade dele, não vai acontecer. E eu não me sentirei frustrada ou culpada por isso. Que bacana, Silvia. Muito bom ouvir esse testemunho, até porque quem nos assiste, né, tá preocupado com todos esses aspectos, né? Hoje eu acho que o nosso público está analisando realmente o perfil dos pré-candidatos. Você aqui hoje e você que está nos acompanhando. Desde já eu quero agradecer a sua audiência. Muito obrigado. Né? Não esqueça de deixar os seus comentários, curtir bastante esse vídeo, tá gostando? Então compartilha lá com seus amigos, ali no grupo do WhatsApp. Fale bem da gente, viu, Fale galera? bem. Vamos discutir política, joga no grupo da família, né? E siga-nos nas redes sociais. Aqui tá aparecendo para você as redes sociais do Politiquei, da Silvia também, tá? Nos siga no YouTube, se inscreva em nosso canal e também no Spotify. Silvia, falando da sua chegada, então, dentro da política, eu não sei como era o ambiente de trabalho ali na Record, a emissora que você teve durante há muitos anos, né? Mas você hoje sente que a política é um ambiente mais machista, né? Nós temos muito poucas candidatas, não, na verdade deputadas, vamos falar de uma esfera proporcional, né? Aqui na Alego hoje, muitas das 42, 3 vagas que nós temos na Alego, muitas poucas deputadas. Na Câmara de Vereadores de Goiânia não é diferente, no Congresso não é diferente, na verdade. Então, como que você enxerga esse cenário? É machismo ou não? É uma falta realmente ali de uma participação maior da mulher na política?
Acho que a mulher é mais sensível, né? A gente geralmente costuma ir onde a gente é chamada. Eu senti, eu vou te falar o que aconteceu comigo na Câmara Federal. Eu fui lá para conversar com o presidente nacional do partido, Luciano Bivar, e eu andei naquela Câmara Federal, eu fiquei assustada. Você não via mulheres. A começar que a gente foi num plenário vazio numa quarta-feira. Eu fiquei horrorizada com aquilo, porque a gente espera realmente que todo mundo trabalhe. Não se trabalha dentro de gabinete. Não se trabalha somente em reuniões. Se trabalha ouvindo projetos de outras pessoas. E a gente percebe que os projetos que essas pessoas acompanham dentro da Câmara são documentos oficiais que chegam depois via e-mail, acredito eu. E eu fiquei triste em ver aquele cenário, porque tem mulheres hoje na política, mas que não defendem pautas para as mulheres, para as famílias de mulheres e especialmente para a violência doméstica. O Brasil, vamos falar do nosso estado de Goiás, é o 5º lugar hoje no que diz respeito ao feminicídio no Brasil. Quantos estados nós não temos na federação? A gente está em 5º lugar, isso é uma vergonha, esse ranking para a gente. É uma vergonha. O que a gente está fazendo para mudar? Eu preciso que tenha realmente pessoas que defendam as pautas, pode ser homem ou mulher, mas tem que ser defendida pautas que diminua isso. E eu vou te falar, prevenção ao crime de violência doméstica não existe. Existe uma conscientização. E isso acontece. Pode acontecer isso dentro de uma escola com as crianças e adolescentes. Pode acontecer dentro do lar, de alguma forma, por meio de uma condição de terapia e tudo mais. Mas se houver projetos de lei que consigam coibir e punir severamente esses agressores, eu acredito que a situação possa melhorar. Porque do jeito que está, vai morrer muita mulher, vai ter muita criança sequelada, porque o pessoal acha que matar uma mulher, você só destruiu a vida dela. Não, você destruiu a vida dos filhos dela, você gerou problemas psicológicos eternos para esses meninos, e isso a gente está falando de classe baixa, da linha da pobreza, que não consegue pagar uma terapia. Uma terapia hoje, o mínimo no Brasil é R$1.000. Então, tem que haver, de fato, uma resolução imediata sobre isso. Quando eu falo uma resolução, você quer ver algo? O pessoal, até conversei ontem, era 1h da manhã, estava conversando com uma advogada, e ela é especialista nisso, né, nesses projetos para as mulheres, e ela estava falando assim, eu falei, vamos entender um pouquinho a Constituição. O crime de ameaça. Me fala você, o que você acha do crime de ameaça? Carlos. Sim. Bom, na verdade, eu não tenho um conhecimento a fundo sobre esse crime da ameaça. Mas é um crime de menor potencial. Sim, mas não tenho conhecimento a fundo, então eu prefiro não me opinar para não falar besteira. Em relação, mas eu vou te falar, em relação, não, mas é de menor potencial, o meu agressor, até vou mudar esse jeito de falar. Quando eu falei outro dia, meu agressor, a mulher falou assim, nossa, o seu, que coisa horrível. Ok, o cara que me agrediu. O cara que me agrediu, o covarde que me agrediu, ele foi condenado por ameaça. Sim. Ainda tem a lesão corporal grave, para sair a condenação ou não dele. Esse crime não dá nada. Deu 2 cestas básicas e 1 mês de detenção. 1 mês de detenção não é nada. As pessoas que ameaçam, elas podem matar de fato. Uma pessoa, quando ela tem uma medida protetiva, uma mulher, se o cara ameaça 2, 3, 4, 5 vezes, naquele momento de ira e de ódio dela, ele pode esfaqueá-la, ele pode dar um tiro na cara dela. Como é que eu mantenho um cara que ameaça com tanta certeza, que já foi chamado várias vezes na delegacia, acreditando que ele não vai matar só porque tem um documentozinho ali dizendo que ele tem que respeitar uma medida protetiva de 300, 500 metros? Não tem o cabimento, crime de ameaça no Brasil tem que ficar preso. Isso tem que acontecer. Para que naquele período de 1, 2, 3 meses, haja uma consciência naquele ser de que se ele fizer, ele vai voltar e vai passar vários anos. Não tem crime severo hoje para agressores de mulheres nesse país. Um cara que comete um feminicídio ou que bate em várias mulheres, um homem que matou uma mulher, se você acompanhar o histórico dele, ele já agrediu ex-namoradas, ex-esposas. Já tem um histórico. Ele tem um histórico de violência. Ele já foi um adolescente ali, ciumento, possessivo. Violento. Então, se ele fez, ele vai fazer de novo. E se ele não fez, ele vai cumprir. Tem que haver severidade. Eu não posso deixar um cara ser condenado por 8 anos. Um cara que matou uma mulher e sequelou uma família inteira. Sejam os pais dessa vítima, sejam os filhos dessa vítima. Verdade. O cara que matou uma mulher, ele tem que pegar 30 anos, 40 anos em regime fechado. Para que ele envelheça e que entenda. Eu tenho vários projetos nessa área, assim, que se for permitido que eu seja eleita mesmo, eu quero botar assim, sabe, para moer o negócio. Entendi. Nós estávamos falando sobre um ambiente, né? Você sentiu realmente, por ser mulher, por estar desenvolvendo, querendo ou não, uma política de representatividade, né? Você está representando um grupo, né? Você está realmente levantando bandeiras importantes para esse grupo, e eu acho importante essa política, Silvia. Até porque, como você mesmo disse, né? Independente do gênero, né? Tem que existir ali dentro do Congresso deputados defendendo realmente essas pautas que são extremamente importantes. No entanto, eu acho que o deputado,
O homem, ele não tem, às vezes, essa sensibilidade, essa percepção que uma mulher teria. Por exemplo, vou te dar um exemplo prático, né? O projeto de lei que se tratava do absorvente, né, para ser distribuído para as crianças carentes e tudo mais. Eu não imagino que um homem teria sensibilidade, às vezes, para tomar uma iniciativa como essa, né? Se não fosse realmente uma bancada feminina pressionando, né, realmente ali o Congresso, derrubando o veto do presidente, inclusive, a respeito desse projeto, dificilmente um projeto como esse, de interesse da classe, passaria dentro do Congresso. Vamos fazer o seguinte, vamos ter um olhar bem humano e simples sobre a situação. Desculpa a pergunta, você tem mãe? Tenho, graças a Deus, graças viva. A Deus, viva. Um lar com uma mãe não é um lar mais doce? Sim, com certeza, Silvia. Uma família comandada pelo pai e pela mãe, mas uma família com a generosidade, com a compaixão e o carinho, o olhar de carinho de uma mãe, não é diferente? Sem dúvidas. Um lar desestruturado sem uma mãe, eu já falei, ele é desestruturado. Então, eu acho que hoje falta, não uma mãe no Congresso, falta a sensibilidade, o olhar das mulheres sobre as famílias. Nós temos uma questão diferente. O olhar de uma mulher sobre o idoso, o olhar de uma mulher sobre um adolescente, sabe? Quando a gente visa a questão do esporte, é diferente. Nós precisamos não só de mulheres, que mulheres têm até no Congresso, mas são mulheres de bancada do agronegócio, mulheres voltadas para a política. Sim. Mas são poucas as mulheres voltadas para proteger as mulheres. Para representar a classe. São poucas. Entendi. Eu tenho conversado com alguns dos nossos entrevistados e pré-candidatas também, as mulheres aqui que estão representando muito bem, inclusive a classe, né? Eu acho que nós passou por aqui já muitos nomes importantes nesse cenário feminino, Silvia. E todas têm medido realmente da resistência, às vezes, muitas vezes, que encontram no meio político, né? Em avançar com realmente pautas, projetos e também até no tratamento. Tivemos recentemente casos de realmente um destrato, na verdade, né, do presidente da Câmara de Aparecida com uma vereadora. Sim. Né? Então, quer dizer, é um episódio realmente que dentro da política ainda se costuma ver, né? E a gente está falando de crime que acontece dentro de casa, que é uma das suas principais bandeiras, estou entendendo. Mas, Silvia, você está pronta, preparada, então, para, de fato, lutar contra realmente aqueles também bodes velhos da políticas, né, que estão tramitando dentro do Congresso durante muitos anos, durante todo esse esquema político que foi enraizado, né, um problema crônico hoje no Brasil, talvez seja essa estrutura política que se foi formada. Você como mulher batalhadora, né, que realmente venceu, né, na sua profissão, teve um reconhecimento a nível nacional que de repente resolveu mudar. Está preparada para tudo isso, então, para todos esses desafios? Meu amor, deixa eu só te falar uma coisa. Eu consigo ser delicada como uma rosa, mas tão macho quanto eles. Eu acho que vai ser muito difícil um homem me desrespeitar. Eu fui agredida uma vez e desrespeitada nunca mais eu serei. Isso você pode ter certeza. Em qualquer âmbito que eu vá. Eu fazia isso muito no jornal e eu tive muito essa figura. Eu acho que é por isso que as mulheres que me viam apresentando, elas nunca tiveram assim, ciúme de seus maridos, sabe? Eu vejo quando eu vou na rua e falo assim, meu marido você pode abraçar, eu não tenho ciúme. Silvia é da gente, a Silvia... Porque as pessoas têm um olhar sobre mim de seriedade, por mais que eu seja, ela é loucona, ela é aquilo mesmo, né? Sim. Apesar de eu ser assim, eu tenho uma postura de respeito às mulheres, à família. Não tem nenhuma brincadeira que possa surgir. Eu fiquei muito constrangida, o Eurico estava comigo lá em Brasília. Gente, os caras faltavam engolir na hora que eu entrei no plenário. De baixo para cima. E naquele âmbito em que eu não era conhecida como jornalista, a gente se sente tão, assim, encolhido. Sabe quando você quer entrar dentro de um casulo, mas você tem a força para abrir o peito e falar, opa, aqui não. Quem que é essa daí? Quem que é essa daí? E aí, quando começaram a falar, ela é pré-candidata a deputada federal. Começaram a olhar. Mas quem que é? Ela é jornalista, não sei o quê, não sei o quê. Quando as pessoas me conhecem, sim, quebra esse paradigma. Mas é muito difícil, é muito difícil. Eu não carrego muito uma bandeira de que, machismo. Não, pelo contrário. Eu acho que os homens têm que começar a aprender a respeitar as mulheres. A mulher, ela vai estar onde ela quiser, meu filho. E não é que ela vai ser melhor que você, não. Vocês têm que trabalhar junto, para caminhar junto e fazer as coisas bem feitas. Se continuar assim da maneira que está, não vai melhorar. Não acredito. Se não tiver um olhar sensível da mulher e a pretensão da mulher de fazer projetos específicos para esse alto número de morte que a gente está vendo, não vai mudar. Vai piorar essa situação. E se você me falar de algum político hoje que esteja desenvolvendo projetos como esse, eu posso estar sendo a ignorante do momento. Mas eu não sei, eu desconheço. Muito bom. Esteja com um projeto e não tem.
Que bom, Silvia. Inclusive, você passa realmente essa seriedade, essa realmente firmeza naquilo que está propondo a fazer. E, claro, automaticamente transmite essa confiança realmente para o seu eleitorado. Então, está de parabéns. Está começando a política, eu acho, com o pé direito, está fazendo as coisas como tem que ser feita realmente. Obrigada, e entrando de peito aberto para lutar e para desbravar este mundo. E faço votos realmente de sucesso nessa empreitada. No entanto, nós estamos falando muito aqui de uma pauta que me parece ser a sua principal bandeira, né? Essa representatividade feminina, né? E lutando pelo direito das mulheres realmente em todos os aspectos, tanto na parte de violência, quanto imagino eu que em vários outros, principalmente trabalhistas também. Sim, sim. Né? Mas, Silvia, eu também ouço muito falar, inclusive nas suas redes sociais, sobre outras pautas, por exemplo, do idoso, né? Que você realmente luta muito também pelos direitos das pessoas idosas, de crianças, adolescentes. Fala um pouco mais, então, sobre esse trabalho, Silvia, que você, claro, sempre desenvolveu através da sua imagem, através da sua postura, de sua profissão, mas agora vai ter a oportunidade de desempenhar isso dentro da política, né? Olha, eu falo isso com tanta, assim, clareza. Eu tenho uma intimidade com os idosos muito grande. E o que é essa intimidade? É uma troca, sabe, de carisma, de carinho, de respeito mútuo, que eu não sei te explicar. Eu sempre tive muito respeito pelos idosos no programa. E eu acho que a maneira que eu sempre conversei, tratei os idosos, defendendo ali na demora da fila, da UTI para a senhorinha. Gente, o que teve de problema de idosos na época da pandemia, sabe? Que a gente, às vezes, nem tem problema de falar isso hoje, eu estou fora da TV, mas que eu mesmo pegava o telefone, ligava ali para a assessoria do governo e falava, gente, vocês vão deixar essa mulher morrer? Será que a gente vai copiar o modelo da Itália, em que quanto mais velho com a Covid, ela merece morrer e dá para o lugar para o mais jovem? Não existe isso. Todo mundo vai chegar a ser um idoso na vida. Então, eu tenho um respeito enorme. Eu acho um absurdo você ter uma fila em que você determina para essa pessoa se ela vai viver ou não. Isso, já estamos num período já quase final, né, de pandemia, em que não se fala tanto, mas essa fila de espera, ela é gritante, não é de agora. É de 3 décadas, 2 décadas. Agora nós temos mais UTIs no Estado, porque houve uma contrapartida do governo federal, foi possível adquirir UTIs, mas precisa de muito mais. Hoje, o recém-nascido, ele divide ali a expectativa de uma UTI, assim como o idoso. Por mais que sejam hospitais diferentes, né, UTIs diferentes ali, de equipamentos e tudo mais. Eu sinto essa necessidade de fazer um projeto para que seja encurtado, essa espera seja encurtada, medicamento. Não sei quanto a sua mãe, mas a minha mãe é aposentada. Então, minha mãe, quem ajuda minha mãe lá a sobreviver no que diz respeito aos remédios, exames, sou eu e meu irmão mais velho. Você tem noção que um aposentado com salário mínimo, se ele pegar para comprar os medicamentos que ele precisa, acabou o dinheiro, bem. Tem dinheiro para o gás, tem dinheiro para arroz e feijão, não. Tem que ser custeado pelo Estado em contrapartida com o governo federal, ou vice-versa. O governo federal mandou a maior verba e contrapartida do Estado. Tem que ser feito. E são medicamentos básicos, de pressão, medicamento, às vezes, para uma pessoa que teve um câncer. Nós temos que ajudar essas pessoas. Porque, senão, fica sempre como está, o idoso na mesma lamúria, idoso desestimulado. Eu tenho ouvido agora tanto idoso que chega em mim e fala assim, idoso de 95 anos, tá? Uma idosinha me parou e falou assim, eu voto em você. Falei, só não pode falar isso ainda não. Tá na pré-campanha, mas eu voto em você. Porque você vai ajudar os velhos. Ela falava assim. Aí eu fiquei pensando, gente, qual o momento que eu passei a confiança para essa idosa? Sim. Aonde ela sente essa expectativa? Será que não pode ser também que ela está cansada dessa política arcaica que luta por muitos projetos econômicos, mas esquece o social? Hoje a gente vive para a recuperação fiscal, para a recuperação da economia, para a segurança pública, mas a gente ainda não está vivendo para o social. E o que muda um país é viver o social. E eu não sou socialista, diga-se de passagem. Eu só acredito que você investir no social é você dar dignidade para essas famílias, é você dar saúde para essas pessoas, aí vem tudo mais, pode vir até infraestrutura, segurança pública, mas o social anda esquecido, a gente tem que trabalhar por isso. Concordo plenamente, inclusive, mesmo não sendo socialista, não tem como não ser um pouco socialista num Brasil como esse nós vivemos, né? Com tanta gente com fome, né? Com tanta gente com fome, se o Estado realmente não olhar para aquelas pessoas que mais precisam, até por culpa do próprio Estado, né, que muitas pessoas passam por essa realmente estado de calamidade, não tem salvação. Nós precisamos, de fato, aí do apoio por parte do Estado, principalmente nessa área social. Normalmente, eu começo o programa, né, falando um pouco sobre a vida pessoal da pessoa. Deixei isso para o finalzinho mais, e tudo mais, para você se soltando. Porque todos nós, aqueles que estão nos assistindo, estão acostumados a ver a Silvia jornalista ali na Record e tudo mais. Agora,
tá vendo essa outra face da Silvia, né? Uma mulher brava, que luta. Muito ali. difícil falar de si, viu, meu irmão? Mas eu queria mesmo que você nos contasse, para mim, para aquele que está nos assistindo, né? Quem é Silvia de verdade? Essa mulher bruta, rústica e sistemática, Chorona, não, né? meu filho. Eu Chora falei pra também. mim, gente, a senhorinha me chamou, falou assim, minha filha, para de chorar. É mesmo? É porque eu choro com comercial. Primeiro que eu não consigo conversar, entrevistar alguém chorar do meu lado. Se você chorar perto de mim, aqui acabou, minha vida. Gente, eu vou em casamento, que eu nem conheço a pessoa que eu sou convidada. A pessoa chora, eu começo a chorar, o pessoal fala assim, você é parente? Eu não conheço. Mas eu emociono. Aquela marcha lá que quando entra na igreja, que você quer acabar comigo é tocar aquilo. Quando eu for casar, não pode tocar aquele trem, não. Eu não caso. Senão só chora. Sou chorona. Ó, Olha, pra você ver, a gente tá conhecendo um lado sensível, né? Até então, aguerrido ali da televisão, mas também é uma pessoa muito sensível. Eu sou bruta e sensível na mesma modalidade, assim. Na mesma proporção. Mesma proporção. Eu sou muito humana. Certo. E eu tenho, assim, muito orgulho de falar isso. Eu gosto de ajudar as pessoas, eu ajudo as pessoas. Eu acho que nessa vida, quando você trabalha e tem uma condição de ter uma vida boa, com qualidade de vida, você tem que olhar para o seu próximo. Sim. Eu, graças a Deus, todos os meus amigos, se eu tiver a oportunidade de ajudar, eu faço isso e faço isso de coração. A gente não leva nada de material quando a gente for embora. Viva hoje. Hoje eu sou emoção, eu sou coração, eu sou honesta. Sou simplona, no sentido assim, de ser humilde mesmo, sabe? O pessoal fala assim, Silvia do céu, gente, se você chegar na minha casa todo dia, eu tô com o mesmo vestido. Meu guarda-roupa é cheio, mas eu adoro uma roupa velha. Meu filho, eu tenho sapato de 7 anos. Aí eu compro o sapato, apertou e falo, não, gente, aquele velho tava tão bom. Agora que eu tinha que caminhar, eu fui pra Trindade caminhando. Menino, quase morri que eu quis um tênis bonito. Pra quê? Meu tênis velho tá batendo horrores aí na rua. Todas as feiras estão com meu tênis. Eu só chego lá em casa, dou uma limpadinha e uso de novo. Então, cara, eu sou simples, eu não sei te explicar. Eu nunca vou mudar minha essência, porque tem pessoas que elas são incorporadas num perfil. Certo. Eu não, eu sou a essência, e a essência não muda. Você é família. Sou muito família. Né? Muito ligado aos seus pais. Como é que é? Seus pais, você tem Sou a mãe, muito... você falou dela, mas seu pai... A minha mãe é um perigo, menino. Nós estamos tendo quase que mandar ela pro spa, porque ela tá doida pra dar uma emagrecidinha. Eu falei, mãe, eu vou mandar a senhora pro spa agora, porque a senhora tá respondendo muito. O povo fala mal de mim, alguma coisa na internet, ela vai lá e conversa. Ela entra na briga. Não, ela dá até o WhatsApp dela, pessoal. Fala, mãe, eles vão clonar seu WhatsApp. Derrubaram o Instagram dela outro dia. Aí quando ela sofre, ela vai lá e grava um vídeo de 9 minutos. Ela, por que ninguém vai me assistir? Eu falei, mas 9 minutos ninguém assiste, mãe. Ninguém assiste. Então eu sou muito família, eu amo minha mãe. Meu pai é um senhorzinho hoje doentinho, né? Meu pai foi alcoólatra a vida inteira. Tem 11 anos que meu pai não ingere álcool. Que legal. E hoje quem cuida do meu pai é minha mãe, que eles são irmãos hoje em vida, são divorciados, mas são irmãos. Um cuida do outro. Que bacana. Amo meus irmãos, são tudo brutão assim, que nem eu, mas eu falo que eu sou, né, da família. Não tem jeito, não. Silvia, tô gostando dessa parte da conversa, então vou estender um pouco mais, né? Conhecer esse seu lado é realmente muito interessante. É diferente de tudo aquilo que a gente costuma ver realmente na televisão, né? Fala um pouquinho pra gente, então, sobre suas origens. Você nasceu aqui em Goiânia, você é goiana, né? Como é que é? Goianiense e goiana, né? A pergunta era essa. Ou não? Eu nasci em Goiânia. De onde surgiu a Silvia? Vamos começar por aí. Eu te conto o meu prazer. Eu nasci em Goiânia, minha mãe fala que eu fui no parto normal, né, dela, porque ela matou uma bandejona de macarrão e entrou em trabalho de parto. Eu estava prevista para ser cesárea, porque ela já tinha meu irmão, não teve jeito não, correu lá. Diz que eu nasci rápido demais da conta. Diz que eu chorava tanto, ela falou, minha filha, depois que você virou jornalista que eu fui ver o tanto que você tinha que falar, porque você já queria falar, minha filha, que ninguém aguentava você, diz que todas as babás me beliscaram nessa vida. Olha só. Morei naqueles prédinhos ali do Marista. Sim. Sabe o prédinho do Marista? Sei demais. Fiquei até 2 aninhos de idade. Aí minha mãe, para começar a passar dificuldade, ela e meu pai, aí minha avó tinha uma casa lá em Trindade, pediu para eles voltarem para Trindade, pra gente morar em Trindade, que a minha família toda é de Trindade. É mesmo? Minha família é de Carvalho. O meu bisavô tem uma rua, aquela principal ali, a rua em frente à Igreja Velha, Aleixo Antônio Alves é o meu bisavô. Aquela rua que dá acesso à Igreja Nova, da Igreja Velha à Igreja Nova. Exatamente, né? Que faz a ligação ali. Sim. E eu morei na Rua Ipiranga, muito humilde, cara, sabe? A gente era de uma pobreza, mas isso é bom, porque era tudo tão gostoso, hoje as pessoas têm tudo. Naquela época a gente brincava, quando a rua ia ser construída, fazia aquele montão de terra, né? Cheio de cascalho, a terra não era tão pura igual hoje. Era cada tomba, era cada brincadeira. Eu fui uma moleca. Até hoje eu sou muito assim. Eu ainda não acredito que eu tenho 41 anos. Quando eu pego para me divertir, ninguém ganha de mim.
Sou daquela que eu fico acordada até 5 horas da manhã, sou a última a dormir. É mesmo. Converso pra caramba. E lá em Trindade a gente ficou até os 15 anos. Que eu fiquei, minha mãe se mudou pro Tocantins. E lá foi quando eu comecei a trabalhar com televisão e eu fui ser recepcionista e telefonista. Lá em Tocantins? Lá no Tocantins. Você acredita certo. que foi justamente na Record TV Lajeado? É mesmo. E aí você começou também, não foi como na parte de jornalismo, mas como recepcionista. Não, era telefonista, já tinha essa voz grave demais, telefonista e recepcionista. Até que um dia eles me convidaram para fazer gravação de comercial. De graça, gente. Olha que absurdo. Olha só. Me usaram. Explorando uma menina de 15 anos. E eu achava o máximo aquilo, porque minha voz, eu ouvia minha voz na televisão. Pensa, as pessoas legal. gostam de se ouvir, de se ver. Aí eu completei 16 anos, comecei a trabalhar na produção do programa sertanejo Nosso Rancho, Nossa Vida, do querido Diomar Naves. Aí eu fiz 17. Com 17, uma amiga minha se casar e estava desempregada. E eu não sou boba nem nada. Será que isso aqui é tráfico de influência, se eu falar isso agora? Acho que não, Rapaz, pode falar. Eu lembro que eu fiz uma agendinha com o nome de todo mundo importante que eu ligava. Eu falei, vai que um dia eu preciso, né? Do presidente da Sony do Brasil. Olha que loucura, até o presidente da Sony eu tinha o telefone dele. Olha as dicas para as secretárias aí de plantão. Não faça isso não, gente. Isso aí você pode ser demitido por justa causa. E eu peguei, eu lembro que tinha um telefone do diretor do SBT. Sim. Que lá em Palmas, não sei se você conheceu Palmas bem no comecinho. Não conheci no começo não. Era tipo assim, era um cercado de cerca mesmo, Sim. no Lajeado, não era muro. Aí passava o Senac, depois em seguida já era o SBT. Então você não tinha como sair de uma empresa e na outra sem que não soubessem que você estava traindo a sua empresa. Sim. E eu liguei para esse diretor e falei, olha, eu tenho uma amiga que está precisando de um emprego e eu vi que você está precisando de recepcionista aí. O nome dela é fulana de tal, e eu queria muito levá-la aí. Ele falou, vem cá, você é uma morenona, grandona assim? Eu achei que o cara estava me cantando, me alugando. Sim. Eu já endureci e falei, sou. Aí ele falou assim, vem fazer um teste para apresentação. Eu falei, não, moço, meu negócio é por trás das câmeras, eu não dou conta de jeito nenhum. Ele falou, vem sem compromisso. Isso foi o diretor do SBT? Do SBT. Paulo Roberto, o nome dele. Rapaz de Deus. Cheguei eu lá. Comecei a assistir a Sandra Nemberg. Sim. Naquela época, o jornal Hoje, né, era uma referência, ela toda com postura. Eu falei, gente, vou ter que fazer igual ela. Aquela mulher é um posto de delicadeza, gente. Com certeza. Eu sou quase impecável. Um cavalo andando, né? Pelo amor de Deus. Exagero seu. Aí na época era bancada, eu lembro que ela tinha uma canetinha que ela segurava na mão. Eu falei, não, poder a caneta, vamos segurar a caneta. Aí eu peguei e segurei a canetinha assim. E eu lembro que na hora do meu teste eu falava, olá, boa tarde, vai começar uma noticidade. Eu imitei a voz da mulher. Você não tá entendendo? E eu passei, meu amigo. Só que na hora que eu fui entrar para fazer esse teste, maldito esse teste, chamava Noticidade o programa que ia estrear. Sim. Rapaz, tô lá, e eu tinha uns dentinhos cavaladinhos, assim. Lembra da novela Vamp, né? Sim, daquele sim. jeito. E aí eu peguei e tava esperando. Me veio uma morena, um cabelão. Primeira coisa que a nojenta fez foi soltar um sorriso de caqui, assim, ó. Branquinho os dentes dela. Mas branco. Uma modelo. Certinho. Miss Palmas, meu amigo. Olha só. Na hora que eu vi aquela menina com aquela roupa tão elegante, tão bonita, eu falei, não, gente, o que eu tô fazendo aqui? Isso porque eu tinha pego um terno da minha mãe, um blazer da minha mãe, grampeado, com grampeador atrás. Não tinha dinheiro pra nada. Era realmente muito escasso, os não, recursos. Era um blazer, acho que era até veludo, lá tinha 50 graus, Palmas, gente. Era um trem com trem de veludo. Acho que não mudou muito hoje ainda não, viu, Silvia? Tá pior. Tá pior, tá não mais tá? quente depois da usina lá, do Lajeado. E eu sei que eu fui lá, simplesmente, na hora que eu saí triste, aí eu cheguei em casa, peguei um mototáxi pra ir embora. Aí eu cheguei na casa da minha mãe e falei, minha filha aí, me conta. Eu falei, mãe, ó, deu certo, não. Por quê, minha filha? Eu falei, mãe do céu, só tinha que ver a menina que estava lá fazendo teste comigo. Não, minha filha, mas não é assim, não. Ó, você é boa para falar, o jeito que você faz, minha filha, não sei o quê. Eu falei, tá bom, fiquei tristinha. Mas 2 dias me ligaram, querido, que eu passei. Passei. 2 semanas o programa começou, de lá para cá eu tenho piriri direto. Desde esse dia que eu estreiei com 15 dias, eu quase morri do coração. Estreou com 17 anos. 17 anos. E ficou até agora. Até agora. À frente das telinhas. Fiquei 4 meses só no SBT, fui cobrir o Rally Internacional dos Sertões, e eu já falava inglês fluente. E eu me lembro que o diretor... Olha, mas uma particularidade que eu não sabia sua, viu? Eu sou poliglota. Que legal. Parlo italiano, vai para l'italiano, anche inglese, qualquer coisa vai. Então temos uma pré-candidata aqui realmente poliglota. Gente, qualquer coisa, se tudo der errado, a gente pode trabalhar lá no, que chama, na embaixada, né? Na embaixada, no consulado. Por favor, gente, se não der certo, me contratem. Nem que seja para professora de escola aí de idiomas. E aí, cara, eu lá entrevistando aquele povo estrangeiro, né?
lá do Rally Internacional dos Sertões, e ele me ouvindo, ele falou, nossa, menina, mas você é novinha, você fala inglês? Eu falei, minha avó pagou meu inglês, não sei se tinha 8 aninhos quando comecei. Sim. Papai, pô, não acredita que esse cara me chamou depois de... Completei 18 anos, eu já fui contratada para cobrir férias e licença maternidade e fiquei lá. Que legal. Mas que história também, hein? É. Realmente de muita Pessoa que não superação. tinha nem tênis para fazer educação física, É... usava tênis que a minha mãe ganhava no grupo de religião delas, as mulheres mais ricas davam os tênis apertados, que eu calço 39 desde os 13 anos. É mesmo? É, pesuda. Aí eu lembro que eu usava o tênis número 37. Ô, meu amigo, naquela que eu queria usar um tênis melhorzinho, porque senão era a Conga lá da Star Chic. Que a minha mãe comprava. Só que a Conga da Star Chic era massa. O problema é que ela descolava no primeiro treino, né? Na hora que você pulava para o handball lá, já descolava, saía a colinha. E quando foi que você voltou para Goiás? Eu voltei para Goiânia com 20 anos. Que foi Certo. assim, ó. E já foi para Record? Não. Você fala da trajetória do Tocantins? Saiu do Tocantins? Quando eu vim para fazer as férias em Goiânia, aí a TV Anguera, eu apresentei o jornal, eu tinha 18 anos ainda com o Carlos Magno, e eles ficaram meio de olho. Nessa época, a Márcia Elizabeth, lembram da marca Márcia Elizabeth, né, um ícone do jornalismo, saudosa Márcia Elizabeth, e ela me viu apresentando a TV Anguera, e ela entrou pegou meu contato. E ficou me namorando uns 2 anos. Até que surgiu uma vaga no SBT, eu já queria fazer faculdade, e lá em Palmas não tinha, Gurupi, na verdade era Gurupi, os estudos na época, o Ministério das Comunicações não tinha feito a concessão para Palmas ainda. Eu falei, gente, não tem jeito, não tem jornalismo, se eu quiser seguir essa carreira eu tenho que estudar. E na época a Globo era muito objetiva sobre isso, né? O diploma era necessário, você investir em você era muito necessário. Então eu larguei, que eu gostava muito da Globo, fui para o SBT, contrariada, mas lá de R$500 fui ganhar 2.500. No SBT surgia aí a oportunidade de pagar minha faculdade, né, de jornalismo. Entendi. Aqui fiquei 1 ano e 8 meses no SBT, fui para Uberlândia, trabalhar na afiliada Globo, que a Globo era dona de 50%. Fiquei um período lá, fui para a Rede Globo, em BH, fiquei 1 ano e depois eu fui para a Europa, trabalhar na TV Rai, estatal do governo italiano. Que legal, eu não sabia disso. Larguei uma função de apresentadora titular para ser estagiária na TV Rai, porque eu queria aprender um idioma. Inclusive, uma das principais TV da italiana, né? É, a segunda maior. Da Europa, né? Da Europa, né? Silvia, e quanto tempo você ficou na Europa? E eu estou curioso de saber quando você chegou em Goiânia de novo. Então, vamos lá, vamos rapidinho, porque eu sou enrolada. O que acontece? Eu fiquei 3 anos em Roma, daí com 2 anos, quase 2 anos, eu conheci meu ex-marido, que é o pai do meu filho, e a gente namorava à distância, 2 anos e meio. Certo. Comecei a trabalhar com o Rafael Nadal, cobrindo torneios internacionais de tênis. Trabalhei também nessa cobertura de torneio na assessoria esportiva, não na apresentação nem reportagem. E o pai do meu filho jogava basquete pela Grécia. E a gente se apaixonou, tivemos um filho. E começou maravilhoso, mas depois eu percebi que a cultura grega, naquele momento, para mim, era muito difícil, porque lá eu não teria como trabalhar. Né? Lá os homens, as mulheres, elas são mais matriarcais, mais donas de casa. Lá é um luxo dizer que a mulher cuida só dos filhos e da casa. Certo. Isso é uma honra, o que não deixa de ser também aqui no Brasil. Né? Sim, com certeza. As mulheres são guerreiras. Hoje trabalham muito mais que qualquer outra pessoa que está empregada. E eu me lembro que para ter a guarda do meu filho eu vim embora. Foi quando tudo começou. Com 1 mês eu já estava contratada pela Record. Até porque a TV Anguera me ofereceu uma merreca de salário. E aí eu fui para a Record, que pagava um pouquinho mais. E comecei aí tudo de novo. Construiu toda uma história de sucesso ali, realmente. Tudo de novo. Depois teve uma participação, inclusive, a nível nacional, nos programas do Marcelo Rezende, saudoso Marcelo Rezende, né? Ali você realmente virou um pupilo ali, realmente, dentro das repórteres, né, que o Marcelo tinha no seu programa, né? Era a única que não tinha um apelido também, né? Ruim, né? Linda Silvier, que as outras foram sacaneadas. Cara, existe um divisor de águas profissional pra mim. Sim. Esse divisor chama-se Marcelo Rezende. É mesmo? Existe a Silvier de antes, o Marcelo Rezende depois. E por mais que muitas pessoas falavam assim, mas como assim? O Marcelo me ensinou a fazer o jornalismo conversado. O jornalismo humano, para tirar aquela coisa quadradinha da televisão, né? De você impostar a voz demais, tipo assim, ó. Eu estou aqui, não sei o quê, não sei o quê. Não. Aí ele falava, você não fala assim na sua sala, conversando com sua família. Você não conta uma história assim pro seu amigo. Você tem que conversar normal. Eu estou aqui agora, não sei o quê. E eu comecei a aprender a contar a história. Depois que eu aprendi a contar uma história, se você chegar a mim e falar assim, ó, foi assim, assim, assado, a mulher casou, separou, eu já sei contar a história todinha. Porque é natural, você vai falar de uma forma natural. Você não tem que pensar num textinho certinho. Então isso mudou o meu jeito de apresentar o jornal. Que legal. Que foi quando surgiu Cidade Alerta Goiás. E aí eu pude transmitir esse aprendizado para o programa. Entendi. Que se tornou mais espontâneo, mais brincalhão. Ele mostrava que a seriedade que você tem que ter no ar
Você pode brincar durante a seriedade. Não é a seriedade que vai te tornar uma pessoa né, arrogante. A pessoa às vezes acha que tem que ficar sisudo ali e perde a carisma. É verdade. Você pode ser natural e ter essa seriedade ao mesmo tempo. Por isso que a audiência nunca parou de crescer, né, Graças Silvia? a Deus. Sempre foi realmente sucesso de audiência. A maior audiência do Brasil. A gente era Cidade Alerta, a maior audiência do Brasil. Inclusive, nosso jornal era copiado por demais, porque eles não conseguiam entender, numa praça onde a novela do SBT tem muita audiência, onde a novela da Globo, né, da 6, tem muita audiência, o que a gente fazia para trazer esse público para o nosso canal. E eu falava, é só não falar de morte, somente de morte. As pessoas estão exaustas, as pessoas estão cansadas. Você não liga uma televisão depois de pegar o busão, chegar às 6h20, 6h30 na sua casa, é só coisa ruim. E tem uma maneira de você reportar algo ruim. Se eu vou te entregar uma tragédia aí nos seus ouvidos, na sua imagem, a primeira coisa que eu tenho que fazer é fazer você abrir um pouquinho ali, sabe? A sua mente, para eu falar, olha, eu quero pedir desculpa, mas aconteceu isso de novo. Então, você tem a maneira de falar, você tem um jeito de contar essa história, você tem a maneira de se solidarizar, porque eu acho que isso tem que ser natural. Se a pessoa chorar e não for verdadeiro, a lente da câmera pega. Se a pessoa mentir ao vivo, se a pessoa estiver insegura, a câmera pega. Você consegue mentir para mim, mas você não mente para a câmera. Você pode perceber. Se a pessoa ri falso, você percebeu também que aquela risada foi forçada. Talvez a minha percepção, como telespectador que sempre te acompanhou na televisão, é que, de fato, né, com essa projeção sua, inclusive nacional, você teria talvez aí o universo todo aí aos seus pés, nesse segmento televisivo, né, jornalístico e tudo mais. E essa decisão sua de participar da política, realmente, todos nós, inclusive talvez que mais participem do meio político, estamos aí o tempo todo nos bastidores, conversando, acho que todo mundo se perguntou, né, o que motivou ela a vir participar de política. Né? Por quê? Porque, sinceramente, a impressão que passa é que, às vezes, você realmente está num nível superior ao que nós estamos tratando aqui dentro da política, né? Mas, de fato, eu acho que tirar, né, toda essa envergadura realmente e sentir na pele ali agora, do outro lado, né, e tendo a possibilidade, quem sabe, de ganhar essa eleição e trabalhar em prol da população de uma maneira mais efetiva e incisiva, Silvia, realmente é algo, eu tenho isso também como missão de vida, vamos dizer assim, eu vejo isso nas pessoas, e político, como também, talvez na sua profissão como jornalista, nós temos de todas as espécies, né? Temos aqueles que realmente vêm por uma missão, outro por uma profissão, outro apenas pelo poder, né? Então tem de diversas... Tem muitos, hein? Eu acho que talvez a maioria. Eu até me assustei, porque como eu não ficava dentro, assim, desse ciclo, eu fico assustada com a facilidade que as pessoas falam para você assim, eu tenho um avião, eu não sei o que, eu fico olhando aquilo, eu fico assim, gente, queria tanto saber se a família desse povo é rica, né? Porque, o que faz além de política, né? Porque na política não enriquece. Enriquece com a política. Não enriquece. Política não enriquece. Tem que ficar de olho nisso, gente. Tem que ficar de olho nisso. As pessoas podem ter coisas boas trabalhando. Todo político pode ter uma empresa, pode fomentar uma coisa. Agora, você não pode lavar o dinheiro sujo na sua empresa. Exatamente. Isso acontece demais. Deixa eu só te contar um episódio que para mim é muito natural, esse envolvimento agora tardio, porque eu estou com 41 anos, as pessoas começam mais jovens, né? Começam com 20, 30 anos, quando tem familiares políticos. A minha avó foi a maior política que eu conheci. Ela foi vereadora de Trindade, mas não porque ela exerceu um cargo político, porque ela fazia política todos os dias para sustentar na creche que ela montou, com centenas de crianças, dentro de uma Kombi velha, com platinas nas pernas, uma senhorinha de 80 anos, porque olha, quando eu me lembro da minha avó, até o momento que ela faleceu, ela que geriu essa creche. Ela era o Papai Noel dos meninos. Eram meninos, homens abandonados pelas famílias, ou que os pais divorciados, vítimas de violência. E nunca faltou que fosse a sopa, o sopão. E não tinha uma sopa mais gostosa que aquela da creche da minha avó. A minha avó pegava essa Kombi dela, na época, você vê tanto que a gente é criança, a gente é besta, né? Eu morria de vergonha da minha avó, porque ela punha dentro dessa Kombi e saía pedindo as coisas na cidade inteira. Ela parava no açougue, às vezes eu via o povo correndo dela, escondendo, porque ela pedia sempre. Não, Maria, eu já te ajudei. Não, vê lá. A letrinha dela, sabe, feinha assim, aquela letrinha humilde, pessoa que não foi escolarizada direito, mas ela escrevia num caderninho daqueles de araminho, e ela escrevia assim, e ela colocava assim, fulano deu, não deu, não deu, e ela cobrava. Ela ia no mercado e falava assim, eu preciso de arroz, me dá arroz. Então, quando você vê uma pessoa fazendo aquilo sem necessidade, que já poderia estar descansando, com dor no quadril, igual a minha avó tinha, porque ela tinha platina nas duas pernas, cara, essa é a verdadeira política. Essa é a política que deveria ser feita nesse país. E não é uma política pequena, igual eu estou falando, de pedir uma arrecadação da carne no açougue, do arroz no supermercado. É você viver para as pessoas.
Parece um jargão chucro, né? Viver para o povo, mas, cara, o político deveria viver para o povo, com ideias para as pessoas, cuidando dessas pessoas. Isso é verdade. É realmente por isso que é de fato uma missão, né? É uma doação que você faz da sua vida, do seu tempo, dos seus recursos, porque gasta dinheiro para fazer política, né? Ai, não me fala não, minha filha, o dinheirinho todinho que eu juntei. Tá tudo indo aí para a campanha, né, Silvia? Gráficas. Estamos aí recebendo apoio. Hã? Estamos aí recebendo apoio. Vamos Fica à trocar um vontade. arroba. Meu arroba vale muito. É verdade. Silvia, estamos aproximando aqui já do fim do programa. Esse mas já rolou quantas vezes? Aí? já virei umas 3. Mas, enfim, eu gostaria de virar pelo menos mais umas 4. Gracinha, bora, tô pronto. A nossa produção aqui tá pressionando a gente, né? Vocês estão Tudo mandando pra mais. cá? Quem foi? Mas, assim, eu queria, só para finalizar mesmo, entender como está a sua cabeça em relação a essa chapa do União Brasil, sendo considerada talvez ali a cabeça de chapa. Eu sei que tem outros nomes importantes, por exemplo, o médico Luiz Zacarias Calil, é um grande nome ali, um pré-candidato também forte, com muitos votos. Pelo menos, voto ele tem o mesmo tanto que você hoje, né? Só o dele também. Vamos usar a teoria do delegado Valdir. Vamos ver como é que vai ser feita essa campanha de todos vocês. Engoli a saliva aqui agora, ó. Deu engolida de saliva aqui. Mas é uma responsabilidade. Talvez o partido do governador, né? O maior partido hoje no Brasil, né? Você está ali realmente disputando de igual com os principais nomes, sendo pelo menos... Se você não se considera, mas eu acho que a classe como toda está te imputando essa responsabilidade, né? E como que você está encarando tudo isso então? Suas expectativas, o que você está esperando realmente aí do partido? Eu acho assim, olha, eu tinha certeza que viria alguma sujeira para cima de mim, não em relação ao partido, mas já tentaram me derrubar. Antes de começar. Olha Sim, só. Eu falo isso e as pessoas acham que nós somos bobas, né? Porque somos iniciantes. Gente, experiência de vida, ela conta em qualquer lugar. E se eu entrei, eu não entrei para perder. Para começar, eu falo isso. Eu não entrei para perder. Eu acho que muitas pessoas merecem uma cadeira na Câmara Federal porque gostam de trabalhar. E muitas outras não merecem. Muitas outras têm interesse próprio. E tentaram convencer aí, né, o governador a me colocar para estadual na convenção. Primeiro que para estadual, o projeto qual eu demando e vou realizar, se eu for eleita, demanda verba federal. É isso que eu queria que as pessoas entendessem, que não é uma vaidade excessiva de já ter saído do jornalismo e pulado para a tentativa de deputada federal. É porque para fazer esses projetos, demanda verba federal. O Estado não teria condição de arcar com essa verba. Eu acho que realmente polarizou demais, né? Hoje a gente vê muita gente boa, porém... todo mundo repatriado ali para vários partidos. Eu acho que vai ser uma eleição muito difícil para a União Brasil, mas é uma eleição que não é impossível. Tem pessoas sérias dentro do partido que querem trabalhar, pessoas que fizeram história. Eu não fiz história, eu quero fazer história. A gente só precisa dessa oportunidade. Acredito que o governador vai ter que ter muita sabedoria em discussões ali internas com pré-candidatos, com candidatos já para mandatos, né, de reeleição, porque a sabedoria é que vai comandar agora aí a estratégia do União Brasil para sair vitorioso. A convenção está já marcada para o dia 5, né? E até lá realmente tem muita água aí para passar debaixo dessa ponte. Mas vejo no seu projeto realmente um projeto diferente, com mais consolidado, né? Você sabe o que quer. Você sabe, está entrando sabendo o que quer, e isso é muito importante dentro da política, senão realmente você vai para onde o vento levar, né? Ali dentro, e as pessoas ali são boas para conduzir dessa forma, né? Vamos mexer aqui nesse tabuleiro. Eu sinto que as pessoas ainda não entenderam quem eu sou, porque eu me porto muito boazinha. Sim. Mas eu sou uma pessoa extremamente forte. E sabe o que quer. Sei. E eu nunca entrei em nada para perder. É o que eu falei, se não for para acontecer é porque não dava no meu caminho. Essa convicção que é o mais importante, talvez, em todo esse processo. Parabéns, Silvia. Obrigada. Faço votos de sucesso aí, realmente, nessa sua nova caminhada. Talvez ninguém tenha falado isso. Me dá seu apoio? Daqui a pouquinho mesmo eu te abrir um espaço aqui para você realmente falar sobre isso. No entanto, né, quero parabenizá-la realmente pela sua postura, agora entrando nesse universo realmente político. Nunca é fácil, né, essa inicialização, vamos falar assim, mas você está começando de uma maneira muito boa, muito certa, com os pés no chão, sabendo o que quer, isso é o mais importante, e principalmente com condições reais aí de disputar de igual com todos esses outros Marajós aí que já estão no poder há muito tempo. Sabe o que eu espero? Respeito. Me respeitem. E eu falo isso de igual para igual, porque eu pretendo respeitar a todos. O dia que a Lúcia Vânia, agora que ela desistiu, né, que a gente tem compreendido bem de sair nessa eleição, porque ela é uma mulher maravilhosa, uma mulher que fez muita história no estado de Goiás, que representou Goiás, né, para o Brasil inteiro.
Eu olhei, a gente estava num evento do União Brasil em Trindade e ela estava sentada ao lado e eu falei para ela, ela perguntou como é que estava a campanha, eu falei para ela assim, minha equipe nem está formada. Ela se assustou, porque com muita experiência ela sabe que a primeira coisa que tem que ser feita, que essas pessoas já fazem isso no ano anterior. Sim. E para mim é tudo muito recente, muito veloz, pouco tempo para realizar tudo. E eu virei para ela e falei assim, vai lá e fala por nós mulheres. Então a gente tem que ter respeito. Não é porque você tem um concorrente, Sim. seja direto dentro do partido ou fora dele, que você não merece respeito, que não tem que respeitar. Perfeito. Espero somente que essa campanha seja limpa. Tô tentando finalizar aqui, mas não consigo. Tem que fazer mais uma pergunta. Você tá falando isso porque você já tá sofrendo com fake news, com ataque, alguma coisa assim ou não? Não tem nada a ver com isso? Não, ainda não. É porque Não. eu sei que isso vai acontecer. É. Eu sei que a política ela não é justa em todos os cantos. Agora, eu sei quem eu sou. Eu sou justa e eu quero ser transparente com todos. Sendo concorrentes, adversários ali políticos ou não. Entendi. Eu sou assim. Você se vê como ameaça para algum projeto político, de algum projeto de partido, de pessoas? Eu não também vejo não. isso, você acredita? Eu sou Não. uma pessoa tão pra cima, assim, que é tudo tão rápido que eu tenho que fazer agora, que se eu parar para pensar em outro candidato, eu Perfeito. perco essa eleição. Eu acho que a preocupação principal é a sua campanha, né? Exatamente. Você é a pessoa que tem que estar mais preocupada com isso o tempo todo, claro. Quem quiser andar ao meu lado, E eu é estou isso aí. disposta a andar ao lado. Inclusive Quem não agora, quiser, não vai fazer diferença. vamos encerrar o programa, mas antes eu queria te abrir realmente esse espaço para falar com quem está nos assistindo. Você realmente não pode pedir o voto, mas pode fazer aquilo que você me fez agora há pouco, pedir o apoio aqui para essas pessoas Oi, que gente. estão aí conosco até agora, inclusive. Primeiramente, foi um prazer imenso, tá? Falar aqui com vocês, eu politiquei. Ó, eu só espero o seguinte, o apoio, vou usar o espaço mesmo aqui para pedir, porque é o que a gente tem para fazer agora, esse espaço para poder levar um pouco de informação sobre quem somos nós nesse momento. E quero muito que você conheça os projetos, porque pouco a pouco eu vou fomentar de uma maneira muito firme aquilo que eu pretendo ser no meio político. As pessoas ainda têm dúvida. Ah, jornalista, não tem experiência. Gente, eu tenho força, eu tenho vontade, eu tenho meta. E quem tem essas coisas e é honesto já está com meio caminho andado. Dá seu apoio. Então, a você que está nos assistindo até agora, muito obrigado pela sua audiência. Não esqueça de compartilhar esse vídeo no grupo do WhatsApp, aqui nas redes sociais com seus amigos, os familiares. Vamos colocar essa questão em debate, né? Vamos apresentar, né? Espero que vocês tenham gostado desse episódio com a Silvie Alves. Não é fácil o nome, não. Não, Silvie é fácil. Agora falar o Alves em seguida que me deu uma atrapalhada, né? Mas vamos compartilhar, a Silvie é pré-candidata a deputada federal, né, está aí representando vários projetos, então vamos compartilhar, se inscreva em nosso canal, acompanhe também esse episódio no Spotify, no YouTube e siga-nos nas redes sociais. E fique ligado aos próximos episódios, temos muitas coisas boas por aí. Até breve, tchau!